Senhor nosso Deus, nós queremos te bendizer, te exaltar e te glorificar por esta manhã em tua presença. Nós sabemos do quão difícil é envolver jovens num trabalho evangelístico, num trabalho de lapidação de dons para a glória do teu nome. Com este propósito, nesse desafio, pelos olhos da fé, eu quero entregar o Luiz em tuas mãos, Senhor. Eu quero pedir que a sua unção, a tua Shekinah se manifeste da planta dos pés à ponta da cabeça, porque ele não tem cabelo, Senhor. Em nome de Jesus, abençoa a vida dele, fortalece, para que toda essa juventude seja alimentada. Em nome de Jesus. Já chegou sendo zoado, beleza. É, exatamente, ele tá sem cabelo. Não, na moral, mano. Marcado. Só porque nós fez 23 segundos. Saúde todos com a paz do Senhor, amém? Amém. Romanos 12, 2. Olha, do jeitinho, daqui a pouco fala mesmo. Romanos 12, 2. 12? 12, 2. Obrigado. Deixa eu pegar 1h30 aí de introdução. Alguém tá sem Bíblia? Alguém não tá conseguindo acompanhar? 12, 2. E não nos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentes quais seja a boa, agradável e perfeita obra de Deus. Nessa palavra aqui eu quero falar para vocês. Você pode sentar, obrigado. Tá todo mundo confortável? Até 1h da tarde, tá? Então, nessa palavra aqui eu quero falar sobre o objetivo da gente aceitar Jesus, né? Que quando a gente aceita Jesus é porque a gente está precisando de alguma coisa muitas vezes, né? Porque eu acho que ninguém vem procurar a presença de Jesus quando tá tudo bem, né? É mais um refúgio, sendo que ele é tudo, né? Pelo menos quando a gente está no mundo é assim que eu pensava, né? E acredito que muitos daqui também. Então, quando a gente aceita Jesus, a gente está pensando em transformação de vida, mudar o que a gente é para algo melhor, sempre, né? E eu creio que tem muita coisa na Bíblia que a gente não consegue entender, né? Saber ali de cara o que quer dizer, com aquilo quer dizer para nós, mas eu acho que transformação de vida, que é o que Jesus fez com várias vidas que ele tocou, todo mundo aqui conhece, né? E eu quero dizer um pouco sobre mim. Antes de aceitar Jesus, eu era um pouco egoísta, né? Comigo mesmo. Eu nunca fui tão egoísta com as pessoas, então, né? Mas eu era mais egoísta comigo mesmo, porque era muito difícil pra mim eu me abrir com alguém de verdade, falar o que eu tava sentindo, e eu achava que eu era autossuficiente pra resolver todos os meus problemas, e nem todos os momentos eu era, né? E isso é o egoísmo da nossa parte, porque se Deus fez os seres humanos, a gente tem que contar com eles, independente de se ele é bom, se ele é ruim, enfim, a gente tem que contar com alguma pessoa para ajudar a gente, porque só você ajoelhado em Deus, ele vai te ajudar, mas eu acredito que a nossa natureza, como seres físicos, depende disso também para que a gente consiga aí aliviar um pouquinho, né? E assim, e como eu tava falando, eu acho que assim, se todo mundo se conhecesse aqui do jeito que Jesus conhece a gente em todos os momentos, talvez a gente não quisesse conviver, porque eu acredito que por muitas vezes a gente não somos pessoas boas para nós mesmos e talvez para outras pessoas. E Jesus ele não nos aceitou desse jeito, sendo bom, sendo mal. Ele nos aceita. E ele pretende nos mudar, ele quer nos mudar. O que vai depender é da gente, né? Então, a pergunta que fica, se vocês me conhecessem do jeito que eu era, né? E talvez até do jeito que eu sou, porque eu tenho muito a melhorar ainda, talvez vocês não quisessem ficar aqui me ouvindo, porque para muitos seria, né, esse cara aí não faz nada direito, então para que eu tô ouvindo ele? E a mesma coisa cada um de vocês que estão sentados aí, se vocês conhecessem essas pessoas que estão do seu lado, talvez vocês não quisessem sentar, mas essa é a diferença, porque na verdade, esse é o motivo, porque isso nos torna igual, porque todo mundo precisa de transformação, todo mundo precisa ser moldado por Jesus, independente do que você é, de qual idade você tem, do qual sua cor, todo mundo precisa ser mudado por Jesus, né? E tem uma passagem na Bíblia que quando eu comecei a ler a Bíblia, né, coisa do gênero, foi a primeira passagem que eu falei. Se um dia eu tiver uma oportunidade na igreja, eu quero dizer algo sobre essa passagem. Eu até trouxe aqui uma palavra de abertura, mas acho que eu tava muito nervoso, eu não consegui nem falar nada. Não saiu nada. É Deuteronômio 30:15, né? Esse aqui é o convite que Deus faz pra gente ter uma vida abençoada através dele, né? Diz assim:
Vês aqui hoje tenho te proposto a vida e o bem, a morte e o mal. Porquanto te ordeno hoje que ames o Senhor teu Deus e andes nos seus caminhos e guardes os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, para que viva e te multipliques. E se o Senhor teu Deus te abençoe na terra a qual passas a possuir, mas se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos e fores seduzidos para te inclinar a outros deuses e servides, então eu te denuncio hoje que certamente perecereis, não prolongarás os dias da terra qual vais passando o Jordão, para que entrando nela a possuas. Os céus e a terra tomo hoje como por testemunha contra ti, que não tenho proposto a vida e a morte, mas a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que viva tu e a tua semente. Ou seja, isso aqui é um livro prático para a gente viver. Se a gente escolher o mal, se a gente escolher estar longe da presença de Deus, fazer mal para o nosso próximo, a gente está escolhendo a morte. Então, todo momento a gente tem a possibilidade de escolher a vida em todas as nossas atitudes. Então, não adianta você... Não que não adianta, funciona também, mas isso eu acredito que depois, daqui a pouco, vocês vão entender. Que não, a gente pode orar, pode jejuar, pode fazer qualquer coisa, mas se a gente não tiver comunhão com o nosso irmão, se a gente não amar ele, eu não tô falando pra você ter afinidade, tô falando pra você tratar ele como seu melhor amigo, porque a gente não vai conseguir ter 23 melhores amigos aqui hoje. Mas eu acho que a gente tem que respeitar e amar cada um. Respeitar e amar, eu digo assim, se a pessoa estiver precisando de você pra alguma coisa, talvez você não tenha, porque que nem uma pregação que eu escutei da Camila Barros, que a gente hoje, os cristãos, a gente está tratando a oração como um segundo plano. Porque se a pessoa chega para você para pedir dinheiro, você fala, puxa filho, não tenho nada para fazer para você agora, não tem como te ajudar. Sendo que a oração devia ser a primeiro plano nisso. Então você pode ajudar a pessoa em oração, que por vezes é muito melhor do que você dar algum valor na mão dela, que vai durar ali 2 dias, aliviar e depois voltar tudo de novo, né? Então é isso, temos que amar uns aos outros, né? Como se fosse a nós mesmos. E tem algumas passagens na Bíblia que demonstram essa vontade de Deus, né? Que é a gente ter comunhão com nós mesmos, né? E vai dizer em Marcos 12, 31. E o segundo, semelhante a este, né? Que ele está falando do primeiro mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas, amar o teu próximo como a ti mesmo, não há outro mandamento maior do que esse. Ou seja, se não há outro mandamento maior do que esse, o que adianta você ter uma vida reta com Deus, tá ali em tudo, e você não souber ajudar seu próximo, você não amar o seu próximo? Não tem nem a paciência de ouvir o que a pessoa vai estar te falando. Porque, sei lá, ela pode estar falando pra você algo que não te agrada, algo que não tanto faz pra você. Mas no mínimo você tem que ouvir, porque isso é amor. É você estar ali presente, né? Pra que a pessoa, por mais que ela tá passando por alguma dificuldade, esteja com as ideias embaralhadas, tem alguém que tá ouvindo ela. E aí você ora pela pessoa e pede pra Deus mudar, porque realmente tem coisas que não é possível a gente fazer por si só, né? Aí tem algumas passagens aqui na Bíblia que vai falar sobre isso. Só eu quis deixar bem frisado isso, porque eu acho que se o mundo tivesse pessoas que seguissem esse mandamento aqui, que na Bíblia está falando, que é o maior, o mundo não estaria do jeito que está hoje. A gente não estaria aí vendo tanto roubo, tanta prostituição, enfim, tudo isso aí que vocês estão vendo na televisão. Em Levítico 18, 19 e 18 vai dizer: não te vingarás e não guardarás rancor contra os filhos do teu povo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mateus 22, 39. E o segundo semelhante a este tá falando de novo do mandamento: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Romanos 13, 8. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, a não ser o amor fraterno, como que deveis vos amar uns aos outros, pois aquele que ama o seu próximo tem cumprido a lei. Ou seja, se você é uma pessoa que está vivendo dentro daquilo que Deus fala e não está conseguindo amar seu próximo, você está vivendo errado, totalmente errado. Que a Bíblia está dizendo isso, não sou eu que estou falando isso para vocês, né? Romanos 13, 10. O amor não faz o mal contra o próximo, o amor é o cumprimento da lei. Gálatas 5, 14. Pois toda a lei se resume num só mandamento, a saber, amares o teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, para a gente ter a vida transformada por Cristo, a primeira coisa que a gente tem que aprender é amar uns aos outros, né? Não adianta. O Kaique, ele tem os problemas dele. Se eu ignorar os problemas dele e deixar de amar por isso, eu tô errado. Eu vou estar falando aqui pra vocês esse monte de coisa aqui e não vai estar valendo de nada pra mim, porque eu não tô usando. Talvez sirva pra algum de vocês, mas eu que tô desferindo a palavra aqui não tô usando isso, entendeu? Então ter a vida transformada por Cristo é
Amar o próximo acima de... Não vou dizer que acima de todos mesmos, que ele fala para amar o próximo como nós mesmos, ou seja, no mínimo que a gente tem que fazer é você amar a pessoa que está do seu lado como você mesmo, né? E... deixa eu ver aqui... E assim, é meio utópico, né? Que nem o dia que a gente estava aqui, não lembro que dia que era, mas era um dia. Que a gente estava falando sobre o mundo ideal pra gente, né? E tipo, o Wellington estava falando, meu sonho era que todo mundo e tal coisa, né? E é realmente, o meu sonho também é essa coisa de todo mundo aqui, vamos supor, nós aqui ó, 24 pessoas aqui hoje, 25 com você, né? Não tô te escolhendo não, fique em paz. Imagine a gente impactando outras vidas através do que a gente é, do que Deus nos ensinou a ser, do que Jesus nos ensinou a ser. É você no seu trabalho, na sua faculdade, em qualquer lugar que você vai, ao invés de você responder alguma atitude com ignorância ou até mesmo ao nível que a pessoa te tratou, você contagia ela com bem, com amor, entendeu? Eu sei que muitas vezes a gente é ser humano, a gente não é perfeito, é difícil. Mas imagine 25 pessoas aqui contagiando os lugares que pisam. E assim vai, essa bola de neve. Então eu tenho que começar isso em algum lugar. Porque eu acredito que esse era o plano de Jesus quando ele voltar, a gente ir pra glória, viver todo mundo bem em um lugar onde não tem dor, não tem sofrimento, não tem nada disso, né? Então, isso é um treino pra gente que quer ser cristão, que quer ser salvo. Se a gente não praticar isso, não tem muita solução, não. Você pode orar, você pode jejuar, você pode fazer um monte de coisa, mas como na Bíblia tá falando, esse é o maior mandamento. É você amar o próximo como a ti mesmo. Então não adianta nada. Você tá envolvido em todas essas outras coisas e não tá conseguindo olhar para a cara de uma pessoa e pelo menos, né, ter pensamentos positivos ali. Não, tá ruim, a relação não tá boa, mas vai melhorar. É você não guardar rancor, é você não... Por mais que alguém tenha errado, né, que nem você tá namorando uma pessoa. Namoro tem briga direto, eu acho, né, alguns namoros tem briga direto, pelo menos que eu vejo aí. Tem briga direto. E você, a partir daquele momento que você briga, você já tá buscando uma maneira de perdoar a pessoa, porque você gosta dela. Imagine isso no sentido da amizade, da vida, de tudo. Será que você olharia torto pra pessoa que tá do seu lado? Não olharia, eu tenho certeza que não, porque o que tá faltando é esse amor verdadeiro, esse amor fraterno, né? Calma aí, tem muita coisa. Então é isso, a gente tem que buscar ser melhor do que nós somos todos os dias. Todos os dias a gente tem que buscar ser melhor do que eu fui ontem. Eu preciso disso, né? Você precisa disso. Porque não adianta a gente estar na presença de Deus e não conseguir melhorar nada. Isso está totalmente errado, né? E aqui eu separei algumas pessoas, né? Vamos dizer assim, que após o encontro com Jesus, como que nós tivemos aqui quando levantamos as mãos. Lógico que na Bíblia está de uma forma um pouco mais, né, declarada ali, um milagre, não sei, né? Mas a gente também passou por isso, que é quando a gente aceita Jesus, a gente tem que ter a vida transformada, não é tem que ter a vida transformada. Isso não é um condicionamento onde a gente pode fugir. Isso é uma obrigação nossa, nos abrir para que, né, chegamos nisso. Uma passagem de Atos 22:7, que foi a parte, o finalzinho lá do Paulo, quando ele tinha aceitado Jesus, né? Jesus encontrou ele. Caí por terra e ouviram uma voz que me indagava: Saul, Saul, por que me persegues? Esse foi o encontro de Paulo, né? Paulo. É o mesmo cara, filho. Aí, beleza. Aí tem a do Gadareno, lá, endemoniado Gadareno, né? Que é Marcos 5:19. Que ele pediu para seguir Jesus e Jesus não permitiu que ele fosse seguidor de Jesus porque tinha outros planos para ele, né? Aí vai dizer, Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. Ou seja, ele saiu ali, né, da presença de Jesus e foi para a casa dele, e depois ele pregou lá para as Decápolis, né, 10 cidades, enfim. Aí tem a vida de Maria Madalena. Maria Madalena, como todo mundo sabe, ela tinha 7 demônios lá que Jesus expulsou naquele ato. Até perguntei pro pastor Ricardo se na passagem, acho que de João 8, alguma coisa, a mulher lá que foi apedrejada, que Jesus falou, quem não tiver pecado, ataque a primeira pedra. Ele falou que, pelo que ele conhece, não é Maria Madalena, porque eu queria saber a origem dela, porque eu gosto de saber a origem das pessoas, né? Mas enfim, aí vai dizer em Marcos 16:9, quando Jesus ressuscitou,
Na madrugada do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, que quem havia expulsado 7 demônios. Ou seja, uma pessoa que, dentro da lei ali, daquele contexto, era uma pessoa totalmente, como posso dizer, excluída do mundo, né? Porque era pecadora, enfim, né? E ela teve a honra de ser a primeira pessoa a ver Jesus depois de ressuscitado. Isso é uma honra. E ela foi lá anunciar para os outros 12, né? Enfim, aí teve a vida de Zaqueu também, em Lucas 19:15, que Zaqueu era um cobrador de impostos e o que dá a entender que ele extorquia as pessoas, né? E após aquele momento lá que ele estava na árvore, Jesus mandou ele descer, falou que ia passar na casa dele, ele virou uma outra pessoa, né? E Jacó também, né? Como o pastor Ricardo tinha falado, Jacó é um nome enganador, né? Alguma coisa assim, né? E no início da história dele foi desse jeito, mas no final da história dele, quando ele estava bem velho, em Gênesis 28, 13 até o 15 vai dizer que teve a sua vida transformada durante toda a sua vida. Quanto já idoso, ele perguntou para Deus se podia ir para o Egito para perto de José, seu filho. Ou seja, no início ali ele roubou a bênção do irmão dele e, enfim, né, fez tudo aquilo que ele já tinha feito ali através disso, e no final da história dele a gente vê que a transformação de vida dele chegou quando ele estava velho. Então a gente não pode se cobrar. Ah, não, quero hoje ser o cara que, sei lá, um outro cara que você considera espelho é. A gente não vai conseguir, porque tudo é um processo. O Jacó aqui foi aos 90 anos de idade que ele pediu para Deus, né, sem autossuficiência, sem nada, se ele podia ir para o Egito, e Deus permitiu que ele fosse ficar lá perto do filho dele. Então isso mostra que o início da história dele foi um, porém o final foi outro após o encontro verdadeiro com Deus. Então é isso que a gente tem que buscar. A gente pode ser o que for hoje, só que a gente tem que buscar melhorar a cada dia, não adianta. Se você não melhorar, não tem como, né? E essa melhora começa quando? Pra vocês? Essa melhora começa hoje. Hoje é o único dia que você pode fazer alguma coisa. Em termos de guardar lembranças pro passado e em construir um futuro, é hoje. Não tem outro dia para começar isso. Se você não começar hoje, talvez amanhã você tenha uma lembrança do seu hoje, né? De uma forma que você não queira. Então por que você vai deixar de fazer isso, sendo que você tem que fazer hoje? Hoje é o dia. Hoje é o único dia que você pode controlar. Minha mãe, ela dizia muito, né? O dia de amanhã só pertence a Deus. E é verdade. Como que você vai contar com o dia de amanhã se você não sabe o que vai acontecer? Não dá. Então hoje é o único dia que você pode fazer alguma coisa pela sua vida. Então hoje é o melhor dia da sua vida. Não tem outro dia para ser, né? Basicamente é isso. Jesus, ele quer nos ajudar em tudo que a gente só precisa abrir espaço no nosso coração para que ele entre, né? E eu acredito que essa parte aqui do amor, entre outras coisas, é a mais importante, entendeu? Você tem que amar Deus acima de todas as coisas e acima de todas as outras você tem que amar seu irmão. Porque com isso você vai contagiar mais pessoas e não adianta você, que a gente vê aqui toda quinta-feira e ora, eu quero o Brasil melhor, eu quero o Brasil melhor. Mas o que você está fazendo para o Brasil ficar melhor? Você está conseguindo ir na rua ali, ó, você vê uma senhora dentro do ônibus cansada, você dá seu lugar para ela sentar? Você está conseguindo no mínimo os detalhes ali. Você vê um mendigo, talvez você não consiga ajudar ele, mas você está apresentando a vida dele para Jesus quando você passa, nem que seja de uma maneira rápida ali, fala, Jesus, abençoa essa vida, eu não tenho condições de ajudar, mas o Senhor tem. Alguém está fazendo isso aqui? Essa é a transformação de vida, é isso que a gente tem que buscar. Agora vai chegar o momento mais difícil da pregação, eu vou tocar um louvor, vocês vão ter que me ouvir, tá? Não é muito bom não, mas... eu agradeço a minha oportunidade, eu vou louvar.